Olá, tudo bem? Meu nome é Gaia e hoje eu vim falar com você sobre memória histórica. O que é memória histórica, para que ela serve, o que ela tem a ver com o ensino de história na sua casa e com a Bíblia. Essas são algumas perguntas que eu quero responder para você hoje. Nós vimos nos últimos vídeos que história é a construção de uma narrativa que fala sobre o passado. Passado esse que tem a ver com episódios, eventos, que aconteceram com pessoas que viveram em outro tempo e em outros lugares também. Nós vimos o propósito da história, que é apontar caminhos para o futuro, porque quando nós entendemos o que aconteceu, nós começamos a avaliar essas coisas, entender o que foi bom, o que foi ruim, e aí nós podemos escolher o nosso futuro, se vamos repetir ou não aquelas coisas. Vimos também a importância de alinhar a nossa concepção de história com a vontade soberana de Deus, porque Deus tem um propósito para a história. Vimos que o propósito essencial de Deus é tornar o nome do seu filho conhecido. E podemos ver em 1 Timóteo 2,4 que Deus tem o propósito de voltar o coração das pessoas para o conhecimento da verdade. Tudo isso tem a ver com o que é história e os propósitos da história. A partir daí, eu gostaria de falar sobre a importância da construção de uma memória histórica nos nossos filhos. Deus deseja que nós fomentemos nos nossos filhos uma memória histórica condiz com a palavra de Deus, que conta quem Deus é. E isso está em Salmo 78, versículo de 1 a 8. Confere lá na tua Bíblia, dá uma lidinha e vê como Deus fala sobre nós contarmos para os nossos filhos as histórias do passado para que eles possam conhecer a Deus e seguir adiante no presente e no futuro com fé e esperança. Dessa forma, não podemos de forma alguma secularizar o ensino dos nossos filhos e isolar o conhecimento de Deus do conhecimento da disciplina de história. É importante que nós construamos um ensino dentro de casa para que os nossos filhos conheçam quem é Deus e conheçam os eventos que vão formar a identidade do povo de Deus. Nós formamos um povo, nós somos chamados como nação eleita. Deus tem um propósito coletivo para o seu povo, apesar de nos chamar individualmente, Ele nos insere no seu corpo e Ele tem um propósito para esse corpo. Propósito esse que está todo revelado na sua palavra. À medida que nós compreendemos a história através da Bíblia, por meio das lentes bíblicas, ou como costumamos dizer, por meio de uma cosmovisão bíblica, nós começamos a ensinar aos nossos filhos a verdade das Escrituras e aquecer o coração deles e o entendimento, o intelecto dos nossos filhos com fé, coragem, ousadia e esperança. Tudo isso é muito relevante e importante para o ensino do seu filho, você não acha? A identidade nacional é algo muito importante. É como nós nos reconhecemos como povo. É como nós nos vemos, quem nós somos. Quando, por exemplo, Deus liberta o seu povo do Egito e nos conta isso em Êxodo, começa a instaurar novas leis e novos costumes para o povo de Deus viver na Terra Prometida, Ele está santificando um povo para viver para Ele. Isso tudo são as regras, as normas, o modo de vida que Deus deseja para o seu povo, para essa nação santa. Da mesma forma, se nós olharmos para qualquer nação como o Brasil ou qualquer outra, nós vemos uma cultura, uma identidade nacional, uma bandeira, símbolos. Tudo isso compõe quem essa nação é. É muito importante construirmos nos nossos filhos a consciência de que nós pertencemos a uma nação santa, eleita por Deus, que tem as suas regras, as suas normas, a sua conduta, e tudo isso iluminado pela graça de Deus, para não virar um fardo pesado. Dessa forma, nós podemos entender o porquê Deus deseja preservar a memória de quem Ele é no seu povo. Ao guardarmos a palavra de Deus, nós guardamos a fé no nosso coração e esperamos pela redenção em Cristo Jesus. Não dá para secularizar o conhecimento e separar o que é história do que é conhecimento bíblico. Deus está na história, Deus fez a história e tem um propósito para a história. Dessa forma, então, entendemos que Deus ordena que nós preservemos a história dos seus feitos na vida dos nossos filhos. Eu espero que você possa ser edificado, Deus te abençoe e até a próxima.